Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. No período de Carlos II, conhecido como enfeitiçado por causa das suas deformidades, era terrível e a sua corte devassa e cruel. Entre os nobres havia um casal que se comprazia, agradando ao monstro, apontando os judeus inimigos de Deus e da coroa em todo lugar. Infértil, também tinha outros problemas que o maltratavam, inclusive a fala, que não se entendia quase, em razão do queixo projetado para a frente, fruto espúrio de casamentos incestuosos. Numa das perseguições, a esposa, também da nobreza, ficou encantada comigo, miniatura de gente, e conseguiu praticamente fazer-me seu escravo, levando-me graças aos artifícios demoníacos, pôr-me no seu castelo e tornar-me um animal de exposição, explorado e infeliz, permanentemente acorrentado por ser judeu e maltratado por ser um demônio vivo, surrado com frequência, após lutas em que me atiravam para defender-me de indivíduos fortes e saudáveis. Resolveu, com a anuência do marido, Filipe de Castela, submeter-me ao santo ofício, e fui queimado vivo em um dia inesquecível de horror. Não ficaram na minha desdita somente as marcas da morte voraz, mas as chamas do ódio, que me tem devorado desde este momento. O mentor escutava o repassado de compaixão, e deixando fazer a sua catarse, que lhe faria muito bem. Mas eu não morri, senti as labaredas em muito tempo me consumindo sem me destruir. Pensei estar no inferno, conforme a crença geral. Constatei-o depois de socorrido por um grupo chamado de feiticeiros, que me ofereceu socorro na sua comunidade, também uma forma de inferno, onde seria recuperado, e aguardaria a ocasião para revanche, para vingança bem amadurecida. Ele narrava com expressão de angústia e desespero incomuns, gerando um ambiente de espontânea compaixão. Os nossos irmãos Gracinda e esposa, despertos e acompanhando as narrações, pouco a pouco foram retornando aos dias do passado de luxo e degradação, horrorizados com o que haviam feito. O desditoso continuou na sua verbalização quase automática. Nesse íntere, tomei conhecimento das reencarnações, como mecanismo de justiça e presídio de resgate ou caminho de libertação. Não sei bem o que é, mas existe. E aguardei a ocasião do reencontro, o que se deu há pouco menos de 2 anos, quando fui atraído pelo magnetismo dele, a inconsciência e responsabilidade dela. Estavam disfarçados. Reencarnados eram outros, mas interiormente os mesmos. Passei a acompanhá-los e influenciá-los com meu pensamento de vingança, acolhido vagarosamente nas suas falhas mentais e morais, nela em particular no ciúme. Ele me tem sido mais difícil, em razão das suas preocupações com o falso Jesus, a quem pretende servir, e está gerando dificuldades aos planos da nossa organização, que é expulsá-lo do mundo. Fez uma pausa, ao mesmo tempo que o lulava de dores morais e dos fluidos gentis da médium que o recebia, diminuindo-lhe a carga de angústia. No silêncio que se fez natural, o nobre Eurípides falou-lhe com afabilidade. A sua história, igual de muitos outros irmãos nossos, comove minhas lágrimas. Também trago no coração as flechas dos males que pratiquei contra mim mesmo. No entanto, o sublime medicamento para a dor tão profunda é o perdão. Os irmãos acusados não são mais os mesmos, porquanto na fileira dos anos do passado, retornaram mais de uma vez a aprender as lições sublimes do amor e da fraternidade. Ficaram no passado aqueles dias hórridos de barbárie e alucinação. Atualmente, o irmão Gracindo está tentando apagar as marcas dos crimes de ontem, consolando as lágrimas de quem hoje chora. A esposa, ainda enferma dos sentimentos, necessita de compaixão, a fim de ter forças para a recuperação necessária. Somente Deus sabe as razões do seu sofrimento naquela ocasião. Há uma causa anterior que lhe trouxe como consequência as dores da forma humana e os padecimentos propostos pela ignorância das criaturas naquela época, há mais de 300 anos. Os seus algozes estão em despertamento para o bem, especialmente o esposo, que administra esse lar-escola de muitas vidas, milhares de existências que estariam estioladas ao sol do abandono. Na tragédia das ruas, nos escusos caminhos dos crimes, na loucura,
e tombariam fatalmente no suicídio. Conceda-lhes o favor da compaixão e mais tarde a bênção do perdão, que também iluminará o seu caminho, auxiliando-o na ascensão espiritual. Recorde-se de Jesus, até hoje é perseguido. Parecendo recuperar a crueldade inicial, reagiu. Não me fale esse nome fatídico, que foi a causa da minha e da desgraça de milhares de vítimas. Odeio-o, e considero quase que tudo dele se diz uma farsa. Como poderia acreditar que veio libertar Israel do destino inglório da escravidão a Roma, como sucedera com outros povos antes, e não foi capaz de libertar-se a si mesmo? A sua convivência era com os depravados, os criminosos e viciados em detrimento do que se legislava no templo dedicado a Salomão e se cultuava nos estudos dos profetas da antiga lei. Caso ele tivesse vindo com alguma tarefa de honra para Israel, ele traiu Jeová e o seu povo. Jesus jamais se propôs a salvar Israel pela espada, que sempre gera consequências através de si mesma. Ele veio ensinar-nos a todos que somente existe uma força e um poder no mundo que merecem ser trabalhados, que é o amor. Por isso elegeu os desafortunados, os desdenhados, os perseguidos como você. E os homens que lhe utilizaram do nome para a prática do crime, esses sim, que deslustraram a nobreza do Mestre de misericórdia e perdão. Ele preferiu ser traído, crucificado para demonstrar que os seus ensinamentos não eram somente palavras e conselhos, mas essência de vida, porque a existência terrena, como sabemos, é rápida na sua transitoriedade. Mas a imortalidade é a razão pela e para a qual existimos. As acusações que lhe são atribuídas por crimes que praticaram em seu nome não são de sua responsabilidade. E note que esse comportamento é comum à criatura humana na sucessão dos tempos. Em todas as obras de amor e de fraternidade, aparecem os oportunistas, que as destroem com seus atos alucinados e os seus comportamentos infames. No dia em que Jesus for realmente vivo e ensinado, estarão em relevo a caridade e o amor, guiando as vidas na direção do reino dos céus, que se edifica no íntimo do coração. Tomado de revolta, ironizou. Então eu tenho que perdoar meus algozes, ainda dedicados ao infame da cruz. Eles que me desgraçaram, usando essa mesma cruz. O nosso plano é muito mais vasto. Está em pauta o combate a essa doutrina de fracos e covardes, que trabalham na sombra da traição e do crime, para transformar o planeta numa grande Gomorra, ou Sodoma, que o nosso Deus destruirá, aprisionando a todos os seus responsáveis. Iniciaremos levando a desditada mulher à loucura pelo ciúme, sentindo-se desprezada pela farsante, de quem me utilizo para o nosso encontro. E à medida que ele desvaire, irá perdendo o controle das emoções e também será arrebatado pela desdita, demonstrando que o espiritismo é mais uma façanha mentirosa do que a verdade que se lhe atribui. Teremos o prazer de produzir escândalos sucessivos, depois com o rebanho de outros que estão cuidando, e o desequilíbrio do grupo terminará sofrendo interferência das autoridades governamentais. Assim, de uma pequena chama, poderemos produzir um incêndio em vários pontos, porque o nosso programa de agressividade é coletivo, isto é, em diversos lugares ao mesmo tempo. Enquanto exprobrava, mudou completamente de aspecto, aquele do infeliz para o do arrogante e triunfador, que se unava de estar a caminho da vitória. Sem qualquer inquietação, o amigo do educandário Esperança insistiu com o visitante. Todos percorremos caminhos mais ou menos semelhantes. O erro em princípio para a aprendizagem da dignidade e da compostura depois. Deixamos cardos e pedrouços pela estrada percorrida e somos constrangidos a retornar pela mesma senda, retirando os caules e os empecilhos que nos ameaçam o crescimento para Deus. Esse crescimento é uma fatalidade semelhante às leis cósmicas. Nada pode modificar, porque são os alicerces universais. Enquanto o amor não vicejar no sentimento humano, a criatura estará mais na faixa primitiva do que na luz sublime da emoção divina. O meu irmão veio trazido para ter diminuídas as suas dores. Assim irá cooperar conosco para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas. Para tanto contamos com seu raciocínio. Permaneça aqui na instituição por alguns dias
especialmente agora que o mundo está em quarentena, recuperando-se moralmente, sob o látego de uma pandemia, que é mecanismo das leis superiores para equilíbrio moral do planeta. E veja como são úteis, e o que fazem sob a inspiração de Jesus. Posso asseverar-lhe que, se depender de mim e dos nossos amigos, todos inscritos nessa guerra de libertação, nada você conseguirá com seu Cordeiro de Deus. A frase foi exteriorizada com uma grande ironia, método normal de zombaria para perturbar a lucidez do antagonista. Procurando demonstrar o seu falso poder na comunicação, agitou a médium e ergueu-lhe os braços com os punhos cerrados, em atitude de golpear a mesa para parecer forte. A um sinal do mentor, o irmão Cláudio aproximou-se e aplicou-lhe passes dispersivos, eliminando os fluidos pesados que ele expelia, em tentativa de prejudicar a aparelhagem delicada da médium. Enquanto isso, Eurípides induziu o desditoso ao sono reparador profundo, o que logo aconteceu, sendo desligado e conduzido por auxiliares nossos a uma sala contínua, para uma nova oportunidade posteriormente. De imediato, a médium Amália, em transe profundo, foi incorporada pela entidade, que perturbou o casal, agora também presente, em desdobramento pelo sono físico. Tratava-se de um cavalheiro com mais ou menos 50 anos de idade, que envergava indumentária religiosa de nível superior. O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa e nos demanes de aparente distinção. Com ele vieram alguns áulicos, trazidos sem o saberem, pelos construtores do trabalho. Serviam-no em contínua bajulação, que lhe exaltava a prosápia e o falso poder. Nada obstante, exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas, que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada, em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no de Amália, podíamos ver a união de ambos, e se confundiam em contínuas ondas emitidas pelos centros de força, poros perispirituais, tornando notável o fenômeno, demonstrando a supremacia do comunicante sobre o duplo etérico, que se dilui após a desencarnação. Quase víamos apenas o comunicante, em todo o seu apogeu, expressando o alto significado do processo de manifestação, quando se afinam ambos os espíritos, e o comunicante assume o controle da personalidade do instrumento mediúnico. A voz era tonitruante, muito diferente da médium, e repassada de uma vibração desagradável, como só ia acontecer com toda manifestação de orgulho e soberba. Tenho a impressão, asseverou com certo desdém, de que me encontro diante de um tribunal de marginais, constrangido por desconhecida força a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos. Posso perceber, pela disposição daqueles que aqui se encontram, que estou sob leis que me submetem e às quais devo obediência compulsória. Não se trata disso, elucidou Eurípides. O amigo conhece perfeitamente essas leis, que regem a vida e se impõem, pela sua força transcendente, à vontade de todos nós. Estamos sim num tribunal de amor, para avaliarmos juntos as ocorrências que vêm tendo lugar em nossa instituição e com seus membros, ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros, em torno e contra os seus trabalhadores. Com a sua adesão voluntária não seria possível. Apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-lo até nós. O visitante, visivelmente contrariado, começou a enunciar textos em latim, à semelhança de mantras que poderiam defendê-lo das nossas energias. Sabemos que nos encontramos em guerra, prosseguiu o abençoado terapeuta do amor. E como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal, a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas, que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda, destruir a ética e semear desordem em toda parte. Assim o fazemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários, sem que o soubéssemos. Desde que os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor, ao alcance de todas as vidas. Nesta instituição, vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus, de modo a que nos reuníssemos para os ajudar,
Afinal, todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Como um amigo nosso, fez-se-nos adversário confesso. Aqui nos encontramos para discutir as reais e as falsas razões da injustificada batalha de aflições. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.